Amados, boa noite. Eu te convido nesse instante a quietar o seu coração mais uma vez, abrir sua Bíblia em Hebreus 12 para nós terminarmos este capítulo. Hoje continuaremos a partir do verso 18 e nós estamos aqui agora diante de um dos textos mais lúgubres das Escrituras, que traz um sinal de luto, de funeral, de medo mesmo. É um texto que não é fácil de se ler e muito menos de se ouvir. É um dos textos que nos mostra que aqui na Terra nós não temos uma outra finalidade, um outro fim, senão sermos leais a Deus e honrarmos Deus em tudo. Quer ver esse texto? É um contraste entre o Monte Sinai e a Nova Jerusalém, entre o que ocorre em Moisés e o que acontece em Jesus, e uma advertência do escritor, não só a eles, os daquele tempo, mas a nós como hoje. E a pergunta que fica é, de antemão, até quando Deus terá limite, terá paciência conosco, com a raça humana, com tudo que nós estamos produzindo de malignidade no chão da terra? Até onde vai o limite de Deus? Essa é a pergunta que eu te faço e espero que você responda. Verso 18, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Olha, o autor mostra que aqueles irmãos ali, eles não viram, eles não experimentaram o que ocorreu na época de Moisés. E aí ele vai evocar todos os textos de Êxodo e Deuteronômio, e eu gostaria de ler pelo menos alguns com vocês, que mostra como que era horrível aquele espetáculo quando Deus descia no Monte Sinai para falar com Moisés, para entregar a lei àquele povo. Havia fumaça, fogo, tremor, terremoto, um espetáculo tal que o monte tinha que colocar uma cerca para ninguém aproximar. Até o animal que tocasse o monte, que encostasse na cerca, era fulminado, era morto. Tamanho era o espetáculo. Era tão grande o espetáculo que as pessoas pediam Moisés para que Deus não falasse. E sim, Moisés falasse com eles, porque eles tremiam. Moisés tremia quando descia do monte. Olha, quer ver? Eu vou proceder à leitura aqui de Deuteronômio 4, 11, 12 e 24. Verso 11, ó, para vocês terem uma ideia, ó. Verso 11, então chegaste e vos pusestes ao pé do monte, que é o Monte Sinai, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Olha o verso 24, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Se nós continuarmos lendo aqui, ó, Êxodo 19, do 16, capítulo 16, do 16 ao 22, vocês vão encontrar algo parecido se nós lermos Êxodo 19. Ó. Não era algo simples não de se ler, não. Aqui, ó. Eu vou parar um pouquinho para a gente ler esses textos. Aqui, ó. Êxodo 19, a partir do verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro com Deus e puseram-se ao pé do monte.
Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Amados, esse era o momento. Então, o autor está dizendo que esses irmãos do tempo presente deles, da geração dele, não viu isso, não chegou lá, a esse espetáculo, no momento que Deus dava a lei. E interessante, e qualquer um que violasse esses mandamentos da lei era fulminado, eram mortos, não ficavam sem punição. Aí o autor vai fazer no verso 22 algo interessante. Vocês não viram o que aconteceu lá. Ele vai fazer um contraste entre o monte Sinai e Jesus. Olha ali, ó. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aí ele vai falar dessa cidade que desce dos céus ao nosso encontro, como está em Apocalipse. Essa pátria que Jesus trouxe à terra, o mundo, os céus desceu até nós em Cristo Jesus. Não daquela forma lá, que estremecia e amedrontava o povo. Mas Jesus trouxe os céus à terra. Nós chegamos também a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. E aqui o autor usa um termo interessante. Ele usa o termo grego panegures. Ou seja, é uma reunião solene, companhia. Esse termo era usado pelos gregos quando era um ajuntamento nacional em festa, onde eles adoravam os deuses deles. O autor está dizendo que nós chegamos a essa assembleia com anjos, com todos na presença de Deus. E nós chegamos, diz o texto, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Ou seja, ele usa a palavra primogênito porque no Velho Testamento e nos tempos antigos a primogenitura era caracterizada por honra, herança. O primogênito tinha herança, tinha honra. Alguém que estava registrado no livro, que pertencia. Então nós somos aqueles que pertencem a Deus, que somos herdeiros de Deus, somos herança de Deus e pertencemos a Ele, e nos conhece. E chegamos também a Deus, o juiz de todos. Ou seja, amados, não brinca não. Não esqueça que todos nós temos que passar pelo escrutínio do juízo de Deus em Cristo Jesus. E chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E quando ele fala espíritos dos justos aperfeiçoados, é porque ninguém morre. Esse corpo vai para a sepultura, mas Mazim está na presença de Deus, o espírito está na presença de Deus. E todos eles foram aperfeiçoados porque nós somos imperfeitos. Eu estou numa carcaça aqui, num corpo de morte, para esse tempo, para esse espaço, e eu peco. Mas em Jesus eu fui aperfeiçoado, eu fui justificado, eu fui salvo. Eu cheguei lá ao encontro com todas essas pessoas e cheguei no verso 24 a Jesus, que é o mediador da nova aliança. E cheguei ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel, está no verso 24. Então eu cheguei a Jesus, que faz mediação dessa nova aliança. Não é mais Moisés, é Jesus. E Jesus fez essa mediação pelo seu próprio sangue, que foi aspergido, superior ao sangue de Moisés, ao sangue de Abel, porque o sangue de Abel, segundo está lá registrado em Gênesis, ele clamava por vingança, era uma desforra. O sangue de Jesus é mais do que isso. Ele veio trazer vida para nós, veio trazer salvação para nós. Aí ele diz no verso 25, aí chama, presta atenção, como que inicia o verso 20, tende cuidado, não recuseis ao que vos fala. Então não recuse nesses dias a palavra de Deus, o evangelho de Jesus. Aí ele vai dizer, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, ou seja, se
Se quem recusava ouvir a lei de Moisés, dada por Moisés, que Moisés era o porta-voz na terra, ele era o pronunciador. Se essas pessoas que quebravam o mandamento eram punidas, ele está dizendo, olha, se eles lá naquele tempo eram punidos, ele está dizendo, ele vai dizer, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Quando ele fala de Moisés como porta-voz que advertia o povo na terra, e o povo que desobedecia a lei era punido, ele usa para Moisés a palavra crematizem. Só que quando ele fala de Jesus que nos adverte do céu, ele usa a palavra lalém. Ou seja, a palavra lalém significa, ele é a própria voz de Deus, é Deus falando na terra. Então, amados, não negligencie Jesus. Não brinque como os humanos estão fazendo. Juízos e mais juízos um sobre o outro. É muita leviandade, é muita maldade. É muito sangue derramado na terra inocentemente. É muito roubo, é muita corrupção. É muita gente juntando tesouro na terra para nada. É muita nação tentando enriquecer a desgraça às custas dos outros. Cuidado, amados. Não brinque com essas coisas. Procure nesses dias voltar para os braços de Deus e ser leal a Deus, porque não vai ficar impune aqueles que negam ouvir o Evangelho de Jesus, que nos adverte como Deus na terra, a voz de Deus. Verso 26, Jesus é aquele cuja voz abalou, cuja voz então abalou a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aí ele evoca Ageu 2,6, para mostrar que não só a terra foi abalada no passado, mas para os dias vindouros a terra também vai ser abalada. O texto que tem como referência para a gente buscar do abalo da terra está lá em Ageu 2,6, mas o mais importante é você ler Ezequiel 38, leia esse capítulo de Ezequiel 38 e você vai perceber que para os dias que nos restam aqui na carne, você vai perceber que as nações, através de Gog e Magog, que é só um arquétipo, é só uma figura, serão reunidos ainda para uma peleja contra o povo de Deus, e Deus mesmo vai vindicar a santidade dele na terra. Aí terá tremores, peixes, até os peixes do mar, aves, tudo vai sentir este momento. Ageu 2,6 diz assim, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, por favor, até onde vai o limite de Deus? Deus sempre é propício à terra. Mas a terra está chegando no limite da maldade, da crueldade. Os humanos estão ficando como zumbis na terra, sem sensibilidade, sem amor, sem graça, sem afeição, cruéis, pérfidos, malignos, mentirosos, desfigurados, desalmados, arrogantes, intrépidos, malignos e perversos, avarentos, impuros, a impureza tomou conta. Aí diz o verso 27, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, que já foram removidas, como tinham sido feitas, a estrutura, a criação serão abaladas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ou seja, os céus não se abalam. A Nova Jerusalém não pertence a essa categoria da terra. O meu tabernáculo definitivo não é a sepultura, não é isso aqui. A minha casa é com Deus, onde haverá um Deus e um povo, e nós tabernacularemos todos. Haverá um Deus e um só povo. É a cidade que desce no céu, cujo reino está presente no coração de quem crê, porque essa terra, esses mares, tudo que foi abalado no passado, voltarão a ser abalados, mas serão removidos, passarão. O céu será enrolado com cortina. Creia no que está escrito. A terra caminha para isso. Nós sabemos disso. Por isso, verso 28,
Por isso, recebendo eu e você, nós, eles, do tempo do autor, um reino inabalável, que é o reino de Deus, que não se abala, que permanece para sempre, retenhamos a graça. Retenha a graça, retenha a sua salvação, retenha o evangelho, pratique e não zombe, não brinque. Porque Deus não se deixa escarnecer. Fique atentos com isso. Pela qual graça sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, modo agradável, tá vendo? Um cuidando do outro, amoroso, conforme o evangelho nos ensina, sem juízo sobre a vida do outro, sem excluir ninguém, sem mandar ninguém para o inferno. Deixa que Deus faça isso, deixa que os anjos façam isso, você não. Você vai lá e ame como Jesus fez. Relacionou com todos, de todos os níveis. Sim, faça isso. Com reverência, sim, com reverência, como era o povo no passado lá, e mesmo assim brincava de Deus. E santo temor, porque Deus é fogo consumidor. E quando ele fala de fogo consumidor, o texto que ele está evocando é justamente esse texto aqui que nós lemos lá de Deuteronômio 4, 24. E esse texto de Deuteronômio 4, 24 que eu li com vocês, eu vou tornar a ler de novo. Esse texto assusta a gente, porque Deus é fogo consumidor. E por que ele está dizendo isso? Ele está evocando esse texto aqui, ó. Só que antes de citar esse texto, ele diz, o texto diz, ó, guardai-vos, aquele povo antigo de Moisés, não vos esqueçais da aliança do Senhor, que era a lei dada no Monte Sinai, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Ou seja, amados, fuja da idolatria, da avareza do dinheiro, da idolatria de si mesmo, da sua sabedoria. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se lá, em Moisés, eles foram punidos porque não obedeciam à lei, e Deus foi paciente com ele, até levá-los aos exílios, você pode ter certeza de uma coisa: a medida da maldade vai chegar, está enchendo, está quase transbordando no copo. O celeiro já encheu. É muito pecado na terra. Tem limite. A porta vai ser fechada. E aí as pessoas vão experimentar esse juízo. Deus. E não tarda. E nem falha. Só chega na hora certa. Então não brinque, não. Esse texto do autor é uma advertência, sim, e tem que ser lido dessa forma, para que as pessoas saibam que tem um limite. Conquanto Deus seja gracioso ao extremo e propício a nós, e vai dando chances para nós, para a terra, para os humanos, você percebe que nós chegamos ao ponto em que as nações estão degladiando uma com a outra. Os humanos estão matando, destruindo por qualquer coisa. As coisas que se escutam, que se ouvem, são absurdas na terra. Agora é hora de eu e você temermos a Deus, servirmos a Deus de modo agradável, amoroso, santo, conforme Jesus no Evangelho, sempre com essa reverência e com esse temor de quem sabe que Deus é um Deus de amor. Mas esse Deus de amor é o Deus que sabe julgar cada um conforme a luz que cada um tem, que cada um recebeu. Que Deus fale comigo e que fale com você, e que essa palavra não volte vazia. Vamos orar nesse instante, cheio de temor no coração. Deus, obrigado por esse encontro, por esses textos lidos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom e misericordioso. A vontade do Senhor é que todos se arrependam e creem e sejam por Ti salvos. Sim, Pai. Então traz cada um de nós de volta, ó Deus, para a origem, para a nossa casa, para a nossa pátria, onde nós temos um Deus de amor que acolhe nos braços, que limpa a gente, que cura as feridas, que sara, que restaura. Um Deus que disciplina, que nos corrige, para nós não nos tornarmos bastardos, imbecilizados, adoecidos, insensíveis, cruéis, malignos e perversos nessa terra. Deus, ajuda-nos a mantermos a chama acesa aqui dentro, a fé viva, os joelhos dobrados em oração, a alma rendida aos Teus pés, a consciência maior em Cristo no Evangelho. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Obrigado, Pai, pela salvação a qual nós fomos, ó Deus, chamados. Obrigado porque em Cristo nós fomos aperfeiçoados. Obrigado porque nós participamos dessa assembleia e nós tabernaculamos contigo. Agora, Deus, aquieta o meu coração.
coração dos teus filhos que estão ouvindo e orando nesse instante. Cura-me e cura os teus filhos, a casa e as nossas casas neste momento. Tu sabes daquilo que cada um precisa. Então livra-nos dos grilhões que nos prendem. Mas acima de tudo, Pai, esvazia-nos de nós mesmos. Desamarra as nossas mãos. Ó Deus, libera os nossos pés dos pesos do pecado, para corrermos livremente a carreira que nos está proposta. Essa, Pai, nós não queremos nunca deixar de correr, de pelejar, de lutar, porque já chegamos lá, estamos ancorados pela graça de Cristo Jesus, pelo poder do sangue dele. Guarda cada um agora. Cerca nossas casas com anjos, janelas, portas, muros, e destrua setas inflamadas do maligno, espíritos de enfermidade, peste, quebra. E farta essa casa. E dê a essa casa o pão de cada dia, o sustento de cada dia, porque o Senhor nunca jamais nos abandonará. É assim que nós oramos, cheios de gratidão, te pedindo a tua bênção sobre as nossas vidas e nossas casas, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.